Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para explicar um mapa mental que eu fiz a respeito de um tema que eu acho muito importante, principalmente hoje, que as redes sociais elas são muito mais movimentadas do que antigamente. Hoje as redes sociais elas são muito mais importantes quando você quer crescer o seu comércio. Então hoje eu preparei um mapa mental, tá bem bacana esse mapa mental e é sobre o seguinte tema: por que ter um Instagram comercial ativo? Então eu vou desmembrar esse mapa mental aqui e vou mostrando para vocês de acordo com as explicações que eu fiz. Então o primeiro ponto, vou começar aqui pela direita. O primeiro ponto que é importante para a gente ter um Instagram comercial ativo é a gente vai ter mais visibilidade e alcance. Então, por que a gente precisa ter um Instagram onde a gente posta todos os dias? E quando eu falo Instagram, não é somente o Instagram. Entendam que Instagram é uma das redes sociais que a gente precisa movimentar. Só que essa questão de movimentar as redes sociais, pensem como se fosse basicamente uma vitrine, onde quanto mais espaço você tem na sua vitrine para colocar os seus produtos, mais chance você tem de vender. Então, por que a gente precisa movimentar não só o Instagram, mas também Facebook, também YouTube, é uma rede social que as pessoas gostam de ver. TikTok, nem se fala então, hoje em dia as tendências do TikTok, os videozinhos, as danças, já vi muito comércio lá em Gramado, por exemplo, já vi muito comércio em determinados horários, eles pegam seus funcionários ali, eles se reúnem, vão para a rua, colocam uma música e começam a dançar para o público. Isso não é só para mostrar que aquele comércio ele é feliz, ele é alegre, as pessoas têm um atendimento diferenciado, mas é porque aquilo chama atenção, entendem? Então é muito importante a gente ganhar a atenção do nosso público através das redes sociais. Então, o primeiro ponto, por que a gente precisa ter um Instagram comercial ativo? Basicamente pela visibilidade, pelo alcance, isso é muito certo. E duas coisas que são importantes sobre esse tópico é que o Instagram, ele prioriza as contas ativas. Então, quanto mais você está publicando, quanto mais você está engajando com o público, mais o Instagram mostra as suas publicações para as pessoas, entendem? Então, nem que você poste, por exemplo, um bom dia, um story de bom dia todos os dias, ou, por exemplo, coloca uma fotinho do seu produto todos os dias, mas é importante você ter esse engajamento, essa disciplina de postar todos os dias. Nem que seja uma postagem só, mas você postando, o Instagram ele já reconhece que a sua conta é ativa, logo ele vai mostrar as suas publicações para mais pessoas. Então é essa segunda parte aqui, ó. As publicações frequentes, elas vão da sua marca, elas vão estar sempre no radar do público. As pessoas quando você posta todos os dias, as pessoas criam eu vou chamar de sentimento, mas pensem como se fosse um costume, sabe? Vocês estão ali todos os dias nas redes sociais, postando todos os dias. Os seus clientes, eles já reconhecem que todos os dias tem postagem, eles já sabem quando que tem determinada promoção. Por exemplo, você tem uma promoção toda quarta-feira. O seu cliente ele já sabe que toda quarta-feira vai ter promoção, aí simplesmente você decide parar de postar. Vai ser um sentimento estranho para o seu cliente ele ver que a sua rede social não está movimentada. Ele pode até achar estranho. E muitas vezes isso acontece porque as pessoas ou esquecem de postar ou não dão a importância que deveriam. Então é importante a gente sempre movimentar o nosso Instagram. Não só o Instagram, né? Mas Facebook, TikTok e as outras redes sociais. Então, continuando aqui. Um outro motivo, aqui eu listei 8, então vamos para o segundo. O segundo motivo porque a gente deve usar nossas redes sociais para alavancar o nosso público é basicamente pela fixação da marca na mente do consumidor, na mente do consumidor. Então, por exemplo, quanto mais você posta uma logo, vamos supor, aonde mais ela vai aparecendo para todo canto, as pessoas vão lembrar daquela logo. Entendeu? É, por exemplo, o McDonald's. É um exemplo. O McDonald's, aonde a gente tá, que aparece publicação do McDonald's, a gente já reconhece que é o McDonald's. Pensa se ele fosse só uma logo, entendeu? Se ele fosse apenas uma logo.
E essa logo ela é postada em todo canto, todo lugar, tem na loja, tem em outdoor, no meio da estrada, tem nas paredes, só um exemplo bem básico aqui, tem nas paredes, em todo canto. Quando você vê aquela logo, aquela marca, você já reconhece que daquela marca é de determinado ramo, é um restaurante. E você já lembra que esse restaurante ele tem uma comida boa. Logo você vai direcionar os seus amigos, vai comentar com seus amigos que aquele restaurante é bom. Então vai se criando um boca a boca ali, entendeu? Vai se criando digamos, falatório da sua marca, entende? As pessoas vão divulgando por conta própria. Então é importante a gente ter uma logo também, entende? E é aquela coisa, quanto mais o cliente vê a sua marca todos os dias, ela vai se tornando familiar. É o exemplo que eu citei do McDonald's. Onde a gente vê o McDonald's, a gente já tem lembranças do que aconteceu, seja de uma comida, de uma experiência boa, ou seja, quando você foi com algum amigo, quando você levou sua namorada, seu namorado, quando você teve uma experiência bacana, você já vai lembrar. E aí a gente vai comentando com os nossos amigos, com outras pessoas e vai divulgando aquela marca. E aquilo que é familiar vende mais, entendem? Então as pessoas tendem a comprar o que elas lembram. Tanto que, por exemplo, quando tem... Claro, tem pessoas que têm preferência por McDonald's, BK, enfim... Mas são marcas que já são conhecidas em shopping, por exemplo. As pessoas dão muito mais preferência para aquilo que elas já conhecem do que experimentar uma coisa nova. Entendem? Então é por isso que é importante a gente ter uma logomarca, a gente fazer a nossa publicidade, postar a nossa logo aonde tiver. Tem um cardápio, bota a logo no cardápio. Criou um flyer de divulgação, uma mídia social, bota a logo no flyer, bota a logo na mídia social, entendeu? Porque assim as pessoas vão fixando a sua logo e vai se tornar uma opção atraente para elas. Agora, partindo para o nosso terceiro tópico, isso gera conexão e relacionamento. As publicações diárias, elas mantêm o público engajado e interagindo com a marca. Então, esse é um outro fator que é importante a gente sempre interagir com o público. Porque quanto mais a gente interage, mais as pessoas vão criando uma conexão. E não vai se tornando aquilo muito robótico, entende? Porque, por exemplo, pensa se você fosse atendido sempre por um robô. A gente sente falta de uma conversa, de um diálogo, seja para resolver um problema ou seja para ter um atendimento diferenciado. Então, quanto mais a gente vai postando e engajando com o público, isso vai humanizando o negócio e vai gerando mais confiança, que é uma coisa essencial para a gente vender. Eu me lembro que quando eu era vendedor em uma ótica, eu podia ser o vendedor que muitas vezes eu não atingia a meta do mês, que é a última meta. Uma meta, duas metas ali, eu me lembro que eu sempre conseguia. Mas às vezes acontecia de eu não conseguir atingir a última meta. E os meus clientes, eles voltavam para comprar só comigo porque eu tinha um bom atendimento. Então, uma coisa que eu vou ressaltar aqui para vocês que é muito importante, que eu acho que nem deve estar aqui. Acho que eu não coloquei. Mas é você ter um bom atendimento. Isso tem a ver com a conexão e com o relacionamento. Mas é você ter um bom atendimento no seu negócio. Sorrisos conquistam pessoas. Muitas vezes, isso depende muito da pessoa. Mas muitas vezes você falar no diminutivo. Bom dia, meu amiguinho. Aí, quando é criança, alguma coisa assim. Como você está? Ah, nossa, que legal. Ficou bem bonitinho. Depende do contexto, claro, mas eu digo, você usar esse diminutivo muitas vezes conquista as pessoas. E essa é uma tática que eu aprendi lá nessa ótica sendo vendedor. E isso realmente conquistava as pessoas, tanto que essas metas que eu não conseguia bater antes, eu passei a bater as últimas metas quando eu mudei o meu atendimento. Entendem? Então, a gente ter uma conexão com o nosso cliente, por mais que você venda só um lanche, mas a pessoa que está ali para comer um lanche, o foco dela é comer o lanche. Temos isso em mente. Mas se ela tiver um atendimento, uma recepção diferenciada, ela vai voltar não só mais pelo lanche, ela vai voltar porque o atendimento daquele lugar, o ambiente daquele lugar, as pessoas que atendem naquele lugar são bem receptivas. E isso vai atrair a atenção de outras pessoas também, entende? Então é aquele boca a boca que eu comentei, as pessoas vão divulgando por conta própria.
O nosso próximo tópico, vou deixar a aba aqui aberta. Nosso próximo tópico, isso alimenta o algoritmo. Aqui partindo mais para a parte de como funciona a inteligência artificial do sistema. Quanto mais você posta, mais o algoritmo entende que aquele perfil ele está ativo dentro da plataforma. E isso, desculpa. Isso faz com que ele coloque mais a sua publicação para as outras pessoas verem. Então, por exemplo, quanto mais postagens você tem, mais são as chances de você entrar na aba do explorar, por exemplo. Então, quanto mais você posta, é muito simples. Quanto mais você posta, mais você aparece. Quanto mais você aparece, mais aquela rede social vê que é interessante você aparecer para o público, é interessante você continuar naquela plataforma dela. Então ela vai te divulgar mais. É assim que funciona o sistema. Quanto mais você aparece e engaja com as pessoas, quanto mais você retém a atenção das pessoas, mais aquela plataforma vai te favorecer. Nosso próximo tópico, aqui nós já estamos no 2, 3, 4, quinto tópico. Quanto mais a gente posta, a gente tem um Instagram ativo, mais a gente aproveita as tendências. Que é, por exemplo, o TikTok. Lembrem sempre do TikTok. TikTok é o lugar onde a gente inventa coisa, ou a gente copia o que já foi inventado. Então, por exemplo, a gente postar todos os dias vai permitir entrar em trends, em desafios, em memes e datas comemorativas. Aí eu vou citar um exemplo para vocês. Muito certo que você já deve ter visto. Aqueles cortes. Vou citar um exemplo aqui que eu lembro. Uma pessoa vai lá e se atira num bloco de papel higiênico, por exemplo. E isso gera a atenção das pessoas. Acho que tem um desafio, uma trend, eu não sei bem o que é, cara, mas é como se fosse assim um corte, sabe? Ou, por exemplo, eu lembrei de um melhor. Daquele do carneiro. Tem um carneiro, um cabrito, alguma coisa assim, que ele bate na pessoa e aquele cara, ele sai, ele é impactado ali, ele cai, né? Ele toma aquele impacto ali, ele cai pra longe. E as pessoas fazem um corte disso, com elas caindo, sei lá, no papel higiênico. E dali elas passam a informação, a gente tá com promoção de papel higiênico na nossa loja, venham aproveitar. Você já deve terem visto esses cortes assim, né? Essas trendzinhas. Então, essa é uma coisa que dá muito engajamento, porque todo mundo tá fazendo, entendeu? E as pessoas gostam de criatividade. Então, daqui a pouco você faz de algum tema relacionado à sua loja ali, e isso dá um bom engajamento no TikTok, entendeu? A internet é para espalhar alguma coisa muito rápida. E isso mostra também que a marca é antenada e atual, né? A marca tá engajando com as trends que são atuais. O nosso próximo tópico, isso mostra que a empresa é ativa e profissional. Então, se você para de postar, se você é um fantasma das redes sociais, você vai ter mais dificuldade para conseguir ser visto pelas pessoas. Então, um perfil parado, ele transmite desorganização ou abandono. E isso é muito certo. Por exemplo, você vai abrir um comércio, você precisa ter, no mínimo, um Instagram, um Facebook e postar alguma coisinha. É como eu comentei no início, não precisa ser um grande tema, uma grande produção ali. Mas se você postar todos os dias, já vai fazer o básico bem feito. E um perfil ativo, ele transmite mais credibilidade e competência. Nosso sétimo tópico. Por que ter um Instagram comercial ativo? Porque aumenta as vendas e oportunidades de negócio. É a questão da vitrine que eu comentei. Cada postagem é uma vitrine. Mais postagens, mais chance de vender. E outra que você pode mostrar os produtos, os bastidores, as provas sociais. Isso é uma coisa bem interessante. Você mostrar os bastidores do seu produto. Então, por exemplo, você tem uma lancheria. As pessoas querem ver como que é feito o seu hambúrguer. Entendeu? E isso eu toco numa coisa bem importante, que é a higiene. Então, quando você for gravar um videozinho sobre os seus bastidores, atentem-se à higiene. Por quê?
Porque a primeira impressão é aquela que fica. Então, se você acaba, por exemplo, um exemplo básico, se você acaba não usando uma luvinha na hora de gravar o seu vídeo, as pessoas podem ter uma percepção diferente, uma percepção errada, entendeu? Então, foquem bastante nessa questão da higiene quando forem gravar vídeos de bastidores, e o que acontece antes do lanche ser entregue ali. E outra que você vai ter chance de tirar a dúvida das pessoas. Ah, quando tem promoção, você posta ali, entendeu? Você gera um engajamento com as pessoas e as pessoas já podem tirar as dúvidas. Uma coisa que eu acho bem legal é você ser o diferente. Você não precisa ser só uma lancheria que posta foto dos produtos. Você pode, por exemplo, fazer uma live, entendeu? Uma live mostrando como é a sua casa, como é o seu restaurante ali. Uma live mostrando, uma live tirando dúvidas, uma live gerando engajamento com as pessoas, mostrando a equipe. Eu gosto bastante de fugir do que é normal, porque isso pra mim dá muito certo, entende? A gente fugir do que é o normal acontecer. Ah, eu sou só uma lancheria, eu vou só postar a foto dos meus produtos. Eu acredito que não, sabe? Porque aquilo que gera engajamento é você ser diferente das pessoas. Então, eu diria que fazer uma live para tirar dúvida das pessoas sobre horário de funcionamento, sobre os dias que a sua loja abre, os dias que tem promoção, se você faz alguma coisa diferente, sei lá, uma promoção diferente no final do mês, você fala para as pessoas, você tira as dúvidas, você pode divulgar ofertas. A live, ela é um ótimo momento para você divulgar ofertas de uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Por exemplo, você promove uma oferta que vai acontecer daqui 10 dias. Você abre aquela live, bota um título bem interessante e fala sobre aquela promoção. Aí depois você todos os dias vai postar, bota um cronômetro ali de dias, uma contagem regressiva daquele dia que você vai lançar a oferta até o dia atual, e todos os dias você vai reengajando com as pessoas. Isso é uma coisa bem interessante. A intenção é a gente chamar a atenção das pessoas, entendem? Então é importante a gente fugir da casinha, a gente fugir do que é normal que todo mundo faz. E o nosso último tópico, pessoal, para não estender tanto, já estendi, na verdade, o nosso último tópico é: isso reforça a autoridade no mercado. Então, o conteúdo constante, ele mostra que aquela empresa, ela entende do que faz. Isso posiciona a marca como referência no nicho. Então, uma empresa, deixa eu pensar aqui, uma agência de marketing, por exemplo, uma agência de marketing digital. Se ela é uma agência que ela promove o marketing de outras agências, de outras lojas, mas ela não posta resultados, ela não posta os bastidores de como acontece, ela não posta o que ela faz, me diz que experiência essa agência tem para conseguir ajudar outros comércios grandes, entende? Essa é a impressão que as pessoas têm. Eu não digo que, por exemplo, porque ela não posta, ela não sabe, mas essa é a impressão que as pessoas têm. Quanto mais a gente posta, mais a gente entende sobre o que a gente está falando. Então, por isso que é importante a gente postar não só sobre, por exemplo, uma fotinho do nosso lanche, mas posta os ingredientes, para as pessoas terem conhecimento, né? Muitas pessoas são alérgicas a determinados ingredientes. Então posta para as pessoas saberem quais que são os ingredientes que o seu lanche usa. São coisas interessantes de se fazer. E tudo isso vai chamando a atenção das pessoas para elas terem curiosidade de visitar o seu comércio, entende? Então, eu quis explicar de uma maneira resumida, mas na verdade já me estendi um pouco, porque é um tópico bem interessante, é um tópico que eu diria para vocês prestarem atenção quando forem criar uma empresa nova, ou quando já tiverem a sua empresa, mas ainda não tem as suas redes sociais ativas. Então, quem quiser ter esse mapa mental aqui, deixa aí nos comentários que vocês querem ter esse mapa mental, que eu dou um jeito de criar um linkzinho aqui, alguma coisa, para divulgar eles para vocês, um PDF, e divulgo ele para vocês. Isso daqui é importante, pessoal, isso daqui é importante, vocês têm que dar uma atenção para as redes sociais de vocês, que é isso que gera engajamento, conhecimento das pessoas sobre o seu comércio, certo? Então, esse foi meu mapa mental que eu criei.
Peço que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Peço que vocês deem um likezinho aí para ajudar o canal. O canal é novo, eu pretendo crescer, pretendo trazer os bastidores do que acontece na agência de marketing que eu tenho. Para quem não sabe, eu acho que eu ainda não falei sobre os bastidores da minha agência, mas para quem não sabe, temos um CNPJ agora. Temos um CNPJ, uhul! Abrimos o CNPJ da agência de marketing. E agora quero estar mais ativo aí com vocês, passando mais dicas, passando mais curiosidades e conhecimentos para vocês terem as suas redes sociais, seu comércio bem engajada e com bastante sucesso. Então compartilhem esse vídeo, favoritem se possível, compartilhem com as pessoas aí, deixem um likezinho, deixem um comentário aí, se vocês quiserem ter esse mapa mental, deixem aí nos comentários. E me ajudem a crescer aí, que eu prometo trazer bastante conteúdo interessante e de conhecimento de vocês também. Tá certo, pessoal? Obrigado e até o próximo vídeo.